Olá, meus amigos. Estamos hoje aqui para conversar sobre um assunto deveras importante, a Deep Web. Aqueles que já me conhecem minha formação, vou acrescentar o que me traz agora aqui para falar desse assunto. Nos últimos 10 anos eu venho trabalhando na área de segurança pública, sendo que nos últimos 4 anos, especificamente no combate à pedofilia virtual. Além disso, vocês encontrarão no meu site um vídeo e também um artigo sobre pedofilia. Então, eu tenho conhecimento bom nessa área de internet e conheço bem essa questão da Deep Web. Recentemente, com o massacre de Suzano, em São Paulo, uma escola da segunda etapa do ensino fundamental, a mídia, desde 13 de março de 2019, não fala em outra coisa além da Deep Web. Em parte porque, ao que parece, os integrantes do massacre, eles pesquisaram em fóruns antes de cometer tal atrocidade. Infelizmente, o que eu tenho visto na televisão e outros veículos é total desinformação, informações equivocadas. Então, resolvi fazer esse vídeo, em parte também porque um amigo de infância hoje professor de História e Filosofia, entrou em contato comigo justamente perplexo com as ocorrências e querendo saber exatamente o que era esta tal de Deep Web. Vamos então por etapas, tentar entender da forma mais simples possível. Quando entrou a internet aqui no Brasil, final dos anos 80, 90, quando as pessoas começaram de fato a usar a internet, não havia indexadores tão eficientes quanto hoje, por exemplo, o Google. Se você quiser seu site indexado, você deveria recorrer ao Alta Vista, o Yahoo, o KD, o Achei, e você mesmo faria o seu cadastro do seu site, ou forneceria o endereço nominalmente aos seus amigos. Olha, visita o meu site, é o www. Isso, aquilo. Pois bem, essa estrutura corresponde ao que hoje nós chamamos da Deep Web. Ou seja, era nada mais do que aquela internet antiga, em que você não tinha tudo indexado. Vamos por etapas. Você hoje pega um navegador. O que é um navegador? O Internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Google Chrome. E você se utiliza de uma bússola. Existem várias, a preferida hoje é o Google. Você digita um título qualquer no Google e ele vai te dar, dentre as possibilidades da sua busca, onde você poderia se deslocar para encontrar o que você quer. Qualquer conteúdo que você não encontre, por definição, qualquer conteúdo que você não encontre em um Google da vida, qualquer conteúdo que não esteja indexado em uma bússola, ele está obrigatoriamente na Deep Web. Ou seja, você não tem um acesso fácil a esse conteúdo. Outra coisa, quando se colocou o termo Deep Web, ou internet das profundezas, internet profunda, e se criou inclusive um desenho para explicar de um iceberg, uma parte superior pequena, exposta, e a maior parte abaixo d'água. Esta metáfora, porque o desenho não passa de uma metáfora, foi criada para beneficiar o entendimento das pessoas sobre o que seria a Deep Web. Ou seja, que você teria internet de superfície, uma internet em profundidade muito maior do que a primeira. Chega-se a falar em 90 ou 90 e tantos % do tamanho dessa web em relação à web de superfície. Bem, aí há 2 erros. Primeiro, entendamos que o desenho do iceberg, ele é uma metáfora, ele foi feito única e exclusivamente com o objetivo de facilitar o entendimento. Só isso, não significa que você tenha uma camada aqui
E abaixo desta camada, você tem uma outra camada, uma terceira, uma quarta camada. Ou seja, apesar de estarmos falando em profundidade, você vê o iceberg dentro d'água, não necessariamente você tem uma coisa embaixo da outra. Na verdade, a web é uma rede, é uma teia, ela está no mesmo plano. Não se trata de gavetas colocadas uma embaixo da outra, ou uma estante onde você tenha prateleiras de uma embaixo da outra e que eu tenha de passar pela primeira prateleira para chegar à segunda, para passar à terceira, para chegar à quarta. Então, o grau de dificuldade de eu chegar às últimas prateleiras é que eu teria de passar pelas primeiras. Não, está tudo num nível plano. O que ocorre é que certos conteúdos estão indexados e outros conteúdos não estão indexados. Então, primeiramente, se esse conteúdo não está indexado, você não tem um acesso fácil a ele, ele já está na Deep Web. Segundo, quando se fala em 90 e tantos %, é preciso que se entenda que ninguém sabe ao certo. Para eu falar em porcentagem, eu preciso saber o todo, o total. Se eu não sei o total exato, eu não tenho como fazer porcentagem alguma. Qualquer conta minha é falsa. Eu preciso saber qual é o total. Então, se fazem cálculos aproximados. Se calcula que 90 e tantos % da internet não esteja indexada. Mas é uma hipótese. Pode ser algo muito maior ou bem menor. Por que algo não é indexado? Pois muito bem, pode ocorrer de haver um erro no formato desse site e por causa deste erro o Google e outros como o Bing não conseguem indexá-lo. Pode ocorrer também do proprietário do site não autorizar a indexação. Pode ocorrer que a forma como seja escrito o endereço desse site não seja compatível com a indexação a que se propõe o Google e outros. De qualquer forma, se o site não estando indexado, ele faria parte obrigatoriamente da assim chamada Deep Web, que não é diferente da forma como nós acessávamos a internet anos atrás. Antes do Google, eu precisava saber o endereço do site para encontrar o site. O que dentro da Deep Web é válido. Eu só vou acessar o site se eu souber o endereço do mesmo. Pois bem, eu falei que não estava em camadas. Vamos imaginar uma pessoa. Se eu chego para você e peço, me localize o Pedro Manuel. Pelo nome, é provável que você entenda. Não, Pedro Manuel é brasileiro. No máximo, português. Beleza. Então, me localize o Pedro Manuel, fale com ele. Você vai chegar para mim e vai dizer, beleza, mas qual é o endereço do Pedro Manuel? Onde é que eu encontro? Agora, se eu chego para você e digo, não, encontre, se vire. Pedro Manuel pode estar no Brasil, Portugal, Angola, mas mesmo que ele seja brasileiro, ele pode estar nos Estados Unidos ou qualquer outro país. Eu estou lhe passando uma missão praticamente impossível. Mas se eu digo, encontre o Pedro Manuel de Alcântara Machado das Neves, CPF número tal. Olha, o CPF é o número que você obtém no momento que você faz a sua declaração de imposto de renda, é a base da Receita Federal Brasileira. Se eu lhe dou este número e você tem acesso à base da Receita, você pode facilmente encontrar o endereço que essa pessoa deu ao declarar o seu imposto de renda. E se você tem o nome completo dela, você vai encontrar também o endereço dado para essa pessoa em outros bancos de dados. Então você agora tem como localizar. Mas veja, à sua volta nessa cidade, existem várias pessoas que, se você não tiver o endereço, o site, o local onde ela reside, você não vai encontrá-la. A mesma coisa vai ocorrer na internet. Pois bem, então já temos uma diferenciação. Estamos no mesmo plano, mas você tem que saber a localização. O que está dentro da Deep Web? Eu vi na televisão normalmente se falar em coisas negativas, mas veja, há muita coisa positiva. Há bancos de dados como, por exemplo, bibliotecas. Uma biblioteca pode colocar todo o seu acervo, estou dando um exemplo,
colocar todo o seu acervo digitalizado, mas não querer que as pessoas acessem esse acervo, questões de direitos autorais ou outras. Então, só vai acessar o acervo desta biblioteca se você conhecer o endereço onde ela está localizada e tiver autorização para isto. Então, você pode encontrar também museus que coloquem toda uma sequência de obras de arte fotografadas, estátuas, quadros, e você só vai ter acesso se você souber o endereço e estiver autorizado. Então, há bancos de dados os mais diversos possíveis que não cabe ao público normal ter acesso. Estão lá na Deep Web e são conteúdos normais. Mas, claro, também, você pode ter tudo quanto você pensar que é ilegal. Na verdade, a internet reproduz muito a nossa sociedade. Tudo que você encontra na nossa sociedade, você há de encontrar também na internet. Agora, estamos falando de conteúdo, porque temos de pensar em duas coisas, o conteúdo e o usuário. O conteúdo, não sendo encontrado facilmente pelo Google, que é o que a maioria dos usuários hoje usam, ele ganha um certo caráter de invisibilidade. Ele está lá, está presente. Ele não está invisível porque tem várias coisas em cima dele. Não, não é isso. É simplesmente porque ele não está indexado. Esta é a grande questão. Mas temos também o usuário. Eu falei que você, de posse do endereço, estando autorizado, você poderá ter acesso. Beleza. Mas, como você vai ter esse acesso? Existem programas próprios para você navegar na assim chamada Deep Web. Normalmente, você não vai querer usar um navegador normal. Um navegador normal, seja o Google Chrome, seja o Mozilla Firefox, Internet Explorer ou outro, ele deixa rastros. Quando você se conecta à internet, você tem um IP, que vai identificar a sua ligação telefônica, o seu endereço, tá? Da onde você está acessando essa internet. E aí eu vou poder chegar a você. Se você é um pedófilo, a Polícia Federal poderá te seguir a partir do seu IP e chegar no seu endereço na sua casa, porque você acessou fotos ou filmes de crianças e adolescentes nuas ou praticando atos sexuais a partir de uma ligação normal de internet, com um IP que te localiza. Ou seja, me desculpe, mas você é burro. Agora, se você não quer ser encontrado, você precisa de algo semelhante àquela capa de invisibilidade do bruxinho, o Harry Potter, lembra-se? Então, o que seria essa capa de invisibilidade? São programas como o Tor, que até tem sido bastante falado na televisão, mas não é o único. Você tem o Ultrasurf e você tem outros. Veja bem, o Tor, ele foi elaborado pela Marinha dos Estados Unidos para ser usado em países como a China e a Coreia do Norte, países onde você não tem liberdade de uso da internet, para que as pessoas pudessem acessar sites dos países democráticos, de repúblicas democráticas mundo afora. Veja, o outro dia eu estava vendo uma reportagem de um dito especialista na televisão, em que ele mencionou o Tor e na sequência perguntaram, mas o que um pai pode fazer para saber se o filho está ou não acessando a Deep Web por meio do Tor? E eu escutei que, pasme, o pai deveria vasculhar o computador a ver se o Tor estava instalado. Olha, se tivesse estudado a história do Tor, não teria falado isto. Porque, como eu falei ainda há pouco, o Tor foi criado para ser usado em países como Coreia do Norte, China e outros. Imagine você instalar no seu computador, no computador do seu trabalho, um programinha como o Tor, que vai te dar acesso à Deep Web, que vai te dar acesso à internet mundial. Imagine as consequências. O Tor, ou outro programa, como o Ultrasurf, ele não vai deixar rastro algum. Você vai usar o computador e quando você sair do computador, não vai ter uma vírgula sobre tudo que você fez ali. Esses programas, eles são feitos para serem instalados no seu pendrive ou qualquer dispositivo externo que você vai conectar ao computador temporariamente e depois vai retirar.
o Tor, ele funciona da seguinte forma. Existem pessoas mundo afora que acreditam que a internet deva ser livre, que o governo não deva dar palpite, que a nossa forma de expressão pela internet é uma das poucas que nos permitem a liberdade. Deste modo, essas pessoas elas disponibilizam o seu IP, o IP das suas conexões de computador, para ser usado, dentre outros, pelo programa Tor. De modo que eu aqui do Brasil posso colocar o Tor num pendrive, acessar a internet, normalmente através de do Mozilla Firefox, por exemplo, e a minha conexão ela vai ter vários nós, ou seja, vários pontos de ligação. Aqui do Brasil, ela vai para Portugal, que seria um nó, passando por um IP de um usuário que está cedendo o seu IP. De Portugal, digamos, ela vai para a Alemanha, da Alemanha ela vai para a Inglaterra, da Inglaterra ela vai para a França, até que em algum momento vai ter um nó de saída. Aqui no Brasil, da onde eu estou acessando foi o nó de entrada e vai ter um nó de saída. O que vai é um formato de cebola. Eu vou descascando a cebola e que vou encontrando outros endereços de outros usuários, dificultando ou mesmo até impossibilitando o encontro do usuário inicial. Eu tenho a origem e o destino, e os dois ficam escondidos. Essa é a capa de invisibilidade. Você tem o Tor e você tem outros. Outra coisa. Escutei bastante a televisão falar em Dark Web. Cheguei até a ver um desenho do iceberg. Está lá a web de superfície, a Deep Web, e abaixo da Deep Web, a Dark Web. Tudo bem que haja alguém ou algum grupo que queira, não, vou pegar todos os contravetores, todos aqueles que estão fazendo algo que seja considerado ilegal, como venda de drogas, e vou chamar isso da Dark Web, o lado escuro da internet. Beleza. Mas quando a gente pega um desenho que já é uma metáfora, esse do iceberg, e coloca abaixo do iceberg a Dark Web, reforça a ideia de gavetas, de degraus, uma coisa embaixo da outra. O que é falso, é errado, estamos todos no mesmo plano. Só, volto a dizer, certos conteúdos não foram indexados. Eu não os encontro, não é porque estejam abaixo, eu preciso colocar uma roupa de mergulho e mergulhar nas profundezas da internet. Não, não é isso. Eu não os encontro porque eles não foram indexados. Então, falar de Dark Web, a rigor, ela não existe. O que existe é só uma coisa, Deep Web. O site está ou não está indexado? Está web de superfície, não está Deep Web. Agora, quer falar de Dark Web? Fale. Mas também pode falar, digamos, vou inventar agora, você pode falar de uma Love Web, aqueles que queiram utilizar a internet para questões amorosas sexuais. Eu poderia incluir aí até os pedófilos, consultando fotos e vídeos de crianças e adolescentes. Eu posso falar numa Mother Web, tá? A web destinada aos assassinos profissionais, assassinos de aluguéis, que eu possa contratar via internet, Deep Web. Então eu posso fazer as divisões que forem, é o meu bel prazer. Mas o importante é entender que se está indexado, tá? Ou se não está indexado, este é o grande demarcador, divisor de águas. Além disso, você provavelmente vai me perguntar, tudo bem, não está indexado, então como eu vou encontrar um site? Se o indivíduo é pedófilo, como ele vai encontrar os sites que ele quer de pedofilia? Se você quer contratar um assassino de aluguel, como você vai encontrar? Bem, primeiro, mantendo seu anonimato através de um programa próprio, navegando na internet, existem na Deep Web fóruns. Por meio desses fóruns, que parece que foi, ainda não vou afirmar, porque eu não tenho bem certeza como as investigações vão caminhar na questão do massacre de Suzano. Mas parece que os assassinos tiveram acesso a um desses fóruns. Bem, existem fóruns que você pode conviver, você pode participar, e com o tempo, criando credibilidade e confiança dos demais integrantes, você poderá receber os endereços, tá, desses outros sites.
você vai precisar ter o endereço, vai precisar ter as devidas autorizações para acessar esses sites. Mas há sites dos mais diversos tipos, que você vai encontrar se você estiver buscando, somente se você estiver buscando. Você pode contratar um assassino de aluguel, você pode ter acesso a fotos e filmes de crianças fazendo o que você possa imaginar. Você pode ter acesso a todos os tipos de parafilias, ou seja, qualquer coisa sexual fora do normal, fora da rotina, fora do padrão que você possa imaginar, estará lá presente em algum lugar. Venda de drogas ou venda de qualquer coisa, ou qualquer coisa que não seja legal na sua região, no seu país, estará lá. E você vai saber isso no momento em que você convive, você conversa com as pessoas lá dentro. Agora, não esqueçam que há necessidade da Deep Web, há necessidade de programas como o Tor, de programas como o Ultrasurf e outros. Você pode ser um jornalista num país onde você não tenha liberdade e você queira passar as informações que você está obtendo naquele país. Temos também a questão dos espiões, que em determinadas circunstâncias eles precisam se comunicar com os seus estados. Entende? Você tem N situações, tá? Algumas legais, outras não legais, em que se faz uso da Deep Web. Eu, particularmente, não apostaria qual que predomina, se são as consultas legais ou ilegais. Pouco ainda sabemos sobre o conteúdo, a quantidade do conteúdo e o que realmente se passa ali. Há uma certa obscuridade, mas não há razão, né, para se falar besteira, como dizer que a Deep Web, eu escutei isso, infelizmente, seria a web da criminalidade. Isso não confere. Juntar somente o lado ruim. Não. Existe uma parcela, como na nossa sociedade. Dizer que a Deep Web é a web da criminalidade é dizer que, por exemplo, que a nossa sociedade normal é a sociedade de criminalidade, porque você abre o jornal, você tem assassinatos, tem roubos, etc. Não é assim. Nós temos de tudo, tudo um pouco. Bem, eu procurei, de uma forma bem em estilos de conversa, explicar o que seja a Deep Web. Nos comentários que vocês façam ao vídeo, eu poderei responder e tirar alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado devidamente claro aqui. No mais, eu gostaria de agradecer a presença e, por favor, curtam o vídeo, compartilhem, visite o meu site, onde encontrarão outros vídeos, artigos e materiais interessantes. Muito obrigado pela presença novamente. Até mais.